Ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal morre em acidente aéreo no litoral do Rio. Ele era um dos relatores da Operação Lava Jato no Supremo e analisava acordo de delação da construtora Odebrecht. Avião que levava ministro caiu em Paraty com 4 pessoas a bordo. Catarinense, conselheiro do Grêmio, Teori Zavascki estava no Supremo desde 2012. Loal Vabras, que cantava lambada Chorando Se Foi, é achada carbonizada dentro de carro em Saquarema, no Rio. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Febre amarela em São Paulo. Estado tem 4 casos suspeitos de morte pela doença. Polícia diz que há mortos em Alcaçuz, onde detentos voltaram a se enfrentar hoje. Se for morrer, vai morrer aqui. 9 cidades do Rio Grande do Norte sofrem ataques a ônibus e prédios públicos. O clima de medo fez o governo do estado pedir o apoio do Exército para atuar nas ruas de Natal. Assaltante é preso na Grande São Paulo depois de roubar um carro com um bebê de 7 meses. Avalanche soterra hotel na Itália. 30 pessoas estão desaparecidas. Tragédia também no Irã. Prédio desaba depois de pegar fogo e mata mais de 30 bombeiros. E a seleção brasileira convocada pelo técnico Tite para o amistoso contra a Colômbia. É uma possibilidade real de avaliação, de estar presente na seleção. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, morreu hoje na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro. A aeronave decolou de São Paulo e seguia para a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, com mais 3 pessoas. O repórter Daniel Adjuto está ao vivo no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Daniel, boa noite. Daqui a pouco voltamos com mais informações sobre o acidente com o avião que levava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. 2 assaltantes roubaram um carro em São Paulo e levaram um bebê de 7 meses que estava no banco de trás. A dupla só parou numa cidade vizinha na região metropolitana. Os pais da criança, uma brasileira e um norte-americano, moram nos Estados Unidos e estavam no Brasil para visitar a família dela. A polícia prendeu hoje um homem que confessou ter matado a cantora Loal Vabras em Saquarema, no Rio de Janeiro. Conhecida como a Voz da Lambada, ela foi vocalista da banda Kaoma. A morte de um rapaz de 30 anos intriga a polícia em Porto Alegre. Ele seguia no banco do passageiro de um carro de um amigo quando os disparos começaram. A suspeita é de que a execução tenha sido feita por engano. Nós voltamos a falar sobre a morte do ministro Teori Zavascki. A repórter Juliana Maciel está no aeroporto Campo de Marte, de onde partiu o avião com o ministro. Boa noite, Juliana. Já há informações sobre os outros ocupantes da aeronave? No Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça se reuniu hoje com autoridades para discutir a situação dos presídios. Um detento foi encontrado morto no maior complexo prisional do estado. Veja daqui a pouco novas informações sobre a queda do avião que levava o ministro Teori Zavascki. Prédio desaba depois de pegar fogo e mata mais de 30 bombeiros no Irã. Estado de São Paulo registra 4 mortes suspeitas por febre amarela. E procura por vacinas dispara na capital paulista. Nós voltamos já já. E vamos voltar a falar da morte do ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. O repórter Daniel Adjuto traz as reações ao vivo de Brasília. Daniel. Obrigada, Daniel. A morte do ministro Teori Zavascki foi destaque na imprensa internacional. O presidente Michel Temer disse que o governo tem atuado com agilidade razoável para resolver problemas do país, como a crise penitenciária. Temer esteve em São Paulo para anunciar a liberação antecipada do financiamento do setor agrícola e negou mudanças no saque do Fundo de Garantia. A ordem não durou nem um dia no complexo penitenciário de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Os presos de facções criminosas rivais voltaram a se enfrentar. E a Polícia Militar confirmou que há novos mortos no presídio
mas ainda não sabe dizer quantos. A informação extraoficial é que o número pode chegar a 6. O governo federal vai enviar homens do Exército para fazer policiamento nas ruas de Natal. Desde ontem, 9 cidades registraram ataques a ônibus, carros oficiais e prédios públicos no Rio Grande do Norte. 20 pessoas foram presas. Em instantes, novas informações sobre a morte do ministro do Supremo, Teori Zavascki. Avalanche provocada por terremoto atinge hotel na Itália. Técnico Tite faz a primeira convocação do ano para a seleção brasileira. Renda da partida será doada para as famílias das vítimas do acidente com a Chapecoense. A gente volta já já. Nós voltamos a falar sobre a morte do ministro Teori Zavascki num acidente aéreo no litoral do Rio de Janeiro. O repórter Daniel Adjuto tem as informações ao vivo de Brasília. Daniel, já há confirmação sobre outras vítimas, Daniel? Ok, obrigado. Olha, 23 mortes por febre amarela já foram confirmadas em Minas Gerais, onde os casos suspeitos passam de 200. Em São Paulo, há 2 casos investigados e 4 mortes que podem ter sido provocadas pela doença. Washington, nos Estados Unidos, realiza os últimos ajustes para a posse de Donald Trump, que acontece amanhã. E o presidente eleito faz daqui a pouco um discurso na capital americana. Vamos falar ao vivo com a correspondente Ilha Rocha, que está lá. Ilha, boa noite. Qual é a expectativa para a fala de Donald Trump? Bom, daqui a pouco a gente retorna falando com a Ilha Rocha. A cidade de Washington realiza, como se vê, os últimos ajustes para a posse de Donald Trump, que acontece amanhã. E o presidente eleito participou agora há pouco de uma cerimônia em homenagem a soldados mortos em guerra. A reportagem é da enviada especial Ilha Rocha. Obrigada, Ilha. Pelo menos 30 pessoas estão desaparecidas desde que uma avalanche atingiu um motel em uma estação de esqui na Itália. E olha, até agora 3 corpos foram resgatados. E mais de 30 bombeiros morreram no desabamento de um prédio em chamas na capital do Irã. A concessionária responsável pelo Maracanã mostrou hoje as condições de um dos mais importantes palcos do futebol mundial. A degradação avança enquanto a batalha jurídica em torno do estádio não se resolve. O técnico Tite fez hoje a primeira convocação do ano para a seleção brasileira. Apenas jogadores que atuam no país foram chamados para o jogo amistoso contra a Colômbia, que vai homenagear a Chapecoense. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.